Boa tarde a todos. Muito bom ver essa sala cheia, né? Ver todos vocês aqui. E hoje o nosso tema será Como Lázaro, que é uma passagem bíblica de Jesus. Então a gente sabe que Lázaro era um amigo de Jesus, não só ele, mas como as suas irmãs, Marta e Maria. Eles eram muito amigos. E Jesus estava distante de onde Lázaro se encontrava e ele recebe a notícia de que Lázaro se encontrava enfermo e que pediam que ele fosse até lá. Né? Quem sabe ele pudesse curar Lázaro. E ele responde que Lázaro não estava morto e que ele iria até lá. Então, primeiro vamos entender o estado em que Lázaro se encontrava, para depois falarmos mais sobre essa passagem. Lázaro, ele se encontrava num estado de catalepsia aguda. Quem nos fala isso é o Dr. Bezerra de Menezes, no livro Recordações da Mediunidade, que depois nós iremos falar aqui um trechinho, né, do que ele fala a respeito disso. Então, no Livro dos Espíritos, né, na pergunta 424, tem uma pergunta que nos fala a respeito disso, que diz assim: por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se a vida a um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Vamos observar bem que aqui ele bota essa palavrinha não sem sentido, há tempo. Ou seja, não há aqui uma derrogação da lei natural. Porque se Lázaro efetivamente estivesse morto, né, todos os seus laços fluídicos, né, do espírito com a matéria estivessem desligados, não haveria o que Jesus fazer. E não dizemos isso querendo diminuir o poder que Jesus tinha, mas porque Jesus se submetia às leis divinas. Ele era obediente às leis divinas. E a gente vê isso numa passagem, quando ele está naquela Via Crucis, né, quando pergunta-se a ele, Pôncio Pilatos pergunta a ele: tu não és reis? Aí ele vira-se para Pilatos e diz: tu o dizes, que sou rei. Então, ali, naquele momento, ele se submete à autoridade de Pôncio Pilatos e também à autoridade daqueles sacerdotes. Porque bastava um único pensamento de Jesus, ou uma única palavra que fosse, para que todos os exércitos de anjos, de arcanjos, todos viessem ali em seu socorro. Mas, como Jesus se submetia a Deus, não por obrigação, mas por amor a Deus, por entender o que ele veio fazer aqui na terra, então ele se submeteu à autoridade terrena, quando ele não precisava se submeter. Mas, naquele momento, aparentemente, ele estava se submetendo àquela autoridade terrena, mas, na verdade, a autoridade a qual ele se submetia era Deus, desse amor a Deus, né? Dessa comunhão indescritível, como diz São Luís, que esses espíritos crísticos têm com Deus, uma comunhão indescritível. E é o que Jesus tinha e tem com o nosso Pai maior. Então, por isso aqui, há tempo. Então, a espiritualidade nos responde, sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Então, o magnetismo de Jesus, de um ser, de um espírito puro, como Jesus, sobre Lázaro, e outros que ele também conseguiu trazer à vida, bastava apenas isso. Esse magnetismo não é aquela questão, eu quero fazer. Tem que ter uma autoridade moral,
espiritual. E isso a gente sabe que Jesus tinha de sobra. E Allan Kardec, né, a essa pergunta, ele também tece um comentário, o seguinte comentário, e que explica justamente o que é a letargia e a catalepsia, que era como Lázaro se encontrava. Ele diz o seguinte: a letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade, do movimento, por uma causa fisiológica inexplicada. Diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências de morte. Na catalepsia, fica localizado, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é, por vezes, magnética. Então, aqui ele explica bem que as duas têm o mesmo princípio. Não é? Essa letargia, como ele diz aqui, é o corpo todo. Dá realmente aquela aparência de morte. Né? Quem olhar e não tiver os métodos que hoje a medicina já tem de realmente ver se a pessoa está morta ou não, pode dizer que está morta. O que naquela época, que não tinha os recursos que a medicina tem hoje, então as pessoas que ali estavam e viam aquele corpo com toda a aparência de morte, né, diziam, não, ele realmente está morto. E os judeus, na época, eles tinham o hábito de quando, não é, um dos seus entes queridos, alguém morria, ele era enterrado no mesmo dia, no máximo no outro dia. Então, era muito comum, de certa forma, se não houvesse, não é, um certo cuidado, podia até realmente morrer, ser enterrado pessoas que depois tornariam a vida, mas que aí já não tinham mais a possibilidade de continuar. Bem, um desses casos é a viúva de Naim. Naim era uma cidade, não é, próximo a Nazaré. Tinha um bom espaço. E Jesus não estava lá, em Naim. Ele se encontrava numa outra cidade. E ele veio, né, com os seus discípulos para Naim. E essa senhora, o marido dela já havia morrido. E ela só tinha esse único filho. E esse filho, não é, foi identificado como morto. Então veio todo aquele cortejo, porque era costume na época, não é, as pessoas, os vizinhos, os parentes, todos iam acompanhando aquele cortejo. E não se enterravam, não é, as pessoas naquela época, na própria cidade. Não é? Sempre tinha um cemitério, um local onde aqueles corpos eram levados e ali sepultados. Então, vinha todo aquele cortejo e ela na frente chorando muito, e vem Jesus chegando na cidade de Naim com os seus discípulos, e ele não acompanha o cortejo, como seria o costume da época. Ele vai e se dirige para ela e diz o seguinte: não chores mais pelo seu filho. E ninguém entende, né? Porque como dizer isso a uma pessoa que acabou de perder o seu filho? Quem era aquele homem que, ao invés de se juntar ao cortejo, né, se dirigia a ela e dizia, não chores mais. E nisso ele se aproxima da rede onde estava ali o corpo daquele rapazinho, encosta a mão nele e diz, levanta-te. E naquele mesmo instante, o rapaz se levanta e todos ficam abismados, né? Incrédulos com aquela situação. Quem era aquele homem que ousava tocar naquele rapaz e dizia, levanta-te? E ele levantava. E ele levantou. Então aquilo começou a correr, como se diz hoje vulgarmente, como um rastilho de pólvora, né? Tudo ficou sendo comentado e falado, foi para outras cidades e por isso que ele disse àquela mulher, não chores mais, porque ele sabia, não é? Pela sua visão espiritual, pela sua percepção,
que aquele rapazinho não estava morto. Ele se encontrava num desses estados, seja de catalepsia, seja de letargia. E ela fica muito feliz e aquele rapaz volta à vida. Esse é um dos exemplos. Outro também que aconteceu antes de Lázaro, um chefe chegou para Jesus e pediu que ele fosse até a casa dele, porque a filha dele tinha acabado de falecer. E ele se vira para esse chefe e diz: ela não está morta. E acompanha ele até a sua casa, e chegando lá já estavam aquelas pessoas, não é? Umas chorando, outras preparando já o funeral daquela menina, daquela criança. E ele chegou e ele disse: ela está viva, ela não morreu. E alguns que estavam ali presentes riram-se dele, né? Como ela não está morta? E começaram a rir, a zombar dele. E Jesus, naquela calma dele, naquela tranquilidade, foi até onde a menina estava, deitadinha, e ele vai, pega na mãozinha da criança, e assim que pega na mão da criança, desta menina, a filha desse chefe, ela imediatamente torna a vida, digamos assim, e todo aquele sepultamento que estava sendo planejado, ali foi encerrado. Então, isso prova o quê? O magnetismo de Jesus, não é? Que ele tinha esse poder, mas ele não exercia esse poder de uma forma arbitrária, nem aleatória, nem para mostrar-se. Mas ele queria mostrar, já naquela época, não é, que existiam faculdades anímicas, não é, que nós não conhecíamos e nem conhecemos totalmente a esse respeito. Mas que naquela época, e talvez ainda para muitos, fosse considerado um milagre, um verdadeiro milagre. Então, nós vamos ver, como havíamos dito no livro Recordações da Mediunidade, quando é feita uma pergunta a Dr. Bezerra de Menezes, que diz assim: podereis dizer algo sobre a catalepsia e a letargia? Então, ele diz o seguinte: a catalepsia, tal como a letargia, veja que o que ele diz aqui está de acordo também com o Livro dos Espíritos. Não é uma enfermidade física, mas uma faculdade, que, como qualquer faculdade medianímica incipiente, ou seja, iniciante, incompreendida, mal orientada, se torna prejudicial ao possuidor. Como as demais faculdades poderão ser exploradas pela mistificação e pela obsessão por inimigos e perseguidores invisíveis. Eu acredito que aqui alguém já ouviu falar, ou talvez até já tenha passado pela experiência, de muitas vezes ir dormir e não conseguir despertar. Você quer gritar, você quer chamar por alguém, não é? E a sua boca não fala. Você está ali, como disse anteriormente, você tem a consciência, não chega a ser um estado de letargia, porque aí seria todo o seu corpo, mas parte do seu corpo você quer se mover, você quer se virar, você quer fazer algo e não consegue. Então, é uma coisa que causa bastante aflição. Então, muitas vezes, isso é um afloramento, né? Pode ser um afloramento da nossa mediunidade, ou mesmo, né, por esses espíritos que, às vezes, de alguma forma, estão junto a nós e, através do seu magnetismo vicioso, nos causa essa sensação, né, momentânea, temporária, mas que acontece. E é isso que Bezerra aqui nos fala. Como as demais faculdades poderão ser exploradas, né, como já dissemos, pela mistificação e também pelos nossos inimigos. Neste estado degenerado para um estado mórbido pelas vibrações viciosas, ocasiona sintomas de morte, como perda da sensibilidade, início de decomposição física, principalmente nas extremidades, porque como o nosso corpo ali, o nosso metabolismo está funcionando, digamos assim, na velocidade mínima, né? Então as nossas extremidades não conseguem receber a oxigenação necessária, o sangue necessário, e começam as extremidades realmente a ficarem arroxeadas e muitas vezes a exalar
um odor desagradável. Somente a consciência estará vigilante, né? Como dissemos há pouco. Então, às vezes, a nossa consciência ali está. Então, se isso perdura muito tempo, né, a gente fica naquele estado por muito tempo, então começa realmente essas extremidades a exalarmos esse odor. E ele nos diz mais: a catalepsia e a letargia são faculdades gêmeas, né, como diz naquela resposta do livro dos Espíritos, ou seja, elas têm o mesmo princípio. Se espontâneas, se bem dirigidas e orientadas, são capazes de realizações supranormais importantes. Ou seja, se essas faculdades, como ele diz aqui, são bem orientadas, né, se a pessoa trabalha isso, a pessoa que tem essa faculdade, como Ivone Pereira do Amaral a possuía, né, e a utiliza de uma forma bem orientada, estudada, né, com o Evangelho de Jesus, então ela pode trazer grandes trabalhos nessa área, né, mediúnica. Assim como também Teresa d'Ávila, ela ficava horas, às vezes até mais de um dia, desacordada nesse estado, justamente, muitas vezes visitando aquelas regiões, trabalhando na área espiritual, ou então quando ela retornava ao corpo, então ela falava dessas visões, do que ela tinha visto, ela escrevia, né, das coisas às quais ela tinha tido contato e trazia experiências extraordinárias. Então, se bem dirigidas e orientadas, são capazes de realizações supranormais importantes. Se viciosa, pode trazer consequências imprevisíveis, como a loucura, o suicídio. Então, se a pessoa que tem essa faculdade não a utiliza da forma correta, ou força, né, para que aquela natureza, para que aquela faculdade venha se desenvolver, então ela acaba por não conseguir desenvolver essa capacidade de uma forma adequada. Como nós dissemos aqui, pode levar ela a um estado de loucura, de suicídio, de perturbação extrema. Porque não é uma coisa a qual nós possamos brincar, e a gente sabe disso. Né? As pessoas aqui que estão assistindo e que têm algum tipo de mediunidade assim, mais ostensiva, sabem da necessidade, né, do estudo, da evangelização e do trabalho bem direcionado para que essas faculdades se desenvolvam com responsabilidade e sempre voltadas, né, para o bem, né, para o amor, para a caridade. Então, voltando a esse caso de Lázaro. Lázaro, ele estava enfermo. Né? E muito triste por essa enfermidade a qual ele estava passando, ele entrou num estado de depressão. E nesse estado de depressão, ele acabou por entrar nessa catalepsia aguda. E as irmãs, como não sabiam o que estava ocorrendo, e nem ninguém, né, daquele lugar, entenderam como se ele estivesse morto. Por isso mandaram avisar a Jesus, não apenas da enfermidade, mas que Lázaro estava morto. E nós nos perguntamos por que Jesus, não é, como sendo esse amigo dileto de Lázaro e de toda a sua família, ele não saiu imediatamente, não é, para socorrer Lázaro. Ele ainda fica mais 2 dias no local onde ele se encontrava, e passou mais uns 2 para chegar onde Lázaro estava. Então, a gente pode fazer esse questionamento. Mas Jesus, que tinha a presciência dos fatos, sabia o que realmente estava ocorrendo, então ele tinha um propósito. Não é? Então, ele iria atender aquele chamado, mas no momento certo. Porque ele ia aproveitar também aquela situação, não apenas para resgatar aquele amigo, mas também para trazer um ensinamento, um simbolismo daquela situação na qual ele iria atuar. Porque no livro de João, na primeira parte, é considerado os livros dos sinais. Né? Esses sinais, e que a gente vai ver aqui no Consolador, quando é perguntado o que representa essa passagem de Lázaro a Emmanuel, então ele nos dá uma resposta bem interessante que a gente vai já aqui dizer para vocês, que diz que é um dos selos da passagem de Jesus aqui na Terra.
Porque no livro de João, nessa primeira parte, até o capítulo 11, é justamente onde estão esses sinais, que seriam 7 atos, não é? E esse número 7, quem conhece um pouco da cultura judaica sabe que o 7 para a cultura judaica significa plenitude, completude, né? A gente vê que lá no início da Gênesis, né, o mundo foi construído em 7 dias. O dia mais importante para os judeus é o sábado, o Shabá, em que eles param, não fazem nenhuma atividade de trabalho, nada, eles dedicam aquele dia justamente à oração. Então, o 7 na Bíblia é muito presente, e principalmente para a cultura hebraica, não é? Porque o 7 significava justamente isso, essa plenitude, essa completude, o fim de um ciclo. Então, quando Jesus... Então, Lázaro seria um desses 7 selos. O primeiro foi quando Jesus transformou, né, água em vinho. E o último desses 7 selos, que atestaria, que ficaria registrado como a passagem de Jesus aqui na terra, seria justamente trazer Lázaro de volta à vida, essa ressurreição, digamos assim. Então, quando ele recebe a notícia, ele diz assim: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E quando ele chega lá, que fala com Marta e com Maria, e ele vem chorando dizer a Jesus que ele estava morto. Aí Jesus vira-se para ele e diz: ele não está morto, ele vai ressurgir, haverá ressurreição. E eles, naquela época, tinham um entendimento que no juízo final, todos os mortos, né, iriam ser trazidos à vida. Então, ela entendeu, quando Jesus falou que ele estava vivo e que ele iria ressurgir, então ela diz: no último dia, no juízo final, de fato, ele irá ressurgir. E veja o que Jesus diz para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? É o que ele pergunta a Marta e a Maria. Então ele se dirige ao sepulcro onde está Lázaro, manda que afaste a pedra do túmulo. E ao chegar perto de Lázaro, realmente, né, ele já estava com aqueles odores ruins, né, exalando já um odor realmente de quem já estivesse morto, porque ele já estava ali há 4 dias. E ele chega junto de Lázaro e manda com que ele se levante. E naquele momento, Lázaro, mesmo todo enfaixado, né, que era um costume da época, se levanta, manda que lhe tirem as faixas e que ele siga. Bem, essa é a parte que a gente conhece, a parte material. Mas qual o simbolismo, né, o que quer dizer essa passagem de Lázaro? Então, essa pergunta foi feita a Emmanuel. E vamos ver o que ele nos diz. A pergunta 317 do Consolador. A ressurreição de Lázaro, operada pelo Mestre, tem um sentido oculto como lição à humanidade? Emmanuel responde: o episódio de Lázaro era um selo divino identificando a passagem do Senhor. Quer dizer, um daqueles 7 sinais que a gente falou que há no livro de João, um dos 7 selos. Mas também foi o símbolo sagrado da ação do Cristo sobre o homem, testemunhando que o seu amor arrancava a humanidade do seu sepulcro de misérias. Humanidade a favor da qual tem o Senhor dado o sacrifício de suas lágrimas, ressuscitando-a para o sol da vida eterna nas sagradas lições do seu evangelho de amor e de redenção. Então, aqui ele deixa bem claro, não é, que não apenas ele trouxe Lázaro de volta à vida material, mas naquele momento ele dá a oportunidade a Lázaro de uma vida nova. Porque ele estava morto não apenas no corpo, mas ele estava morto na alma, principalmente na alma. Aliás, ele não estava morto no corpo, mas ele estava morto na alma. Porque ele estava ali depressivo,
triste, não aceitava aquela enfermidade pela qual ele estava passando. E naquele momento que Jesus tira ele do sepulcro, e já no capítulo 12 a gente vê em João, ele já está na mesa sentado, se alimentando. Veja, Jesus trouxe ele do sepulcro para a mesa, materialmente falando. Mas ele trouxe Lázaro para um lugar muito melhor. Ele tirou Lázaro do sepulcro da tristeza, da depressão. Trouxe ele para uma vida nova do Espírito. E nós podemos nos identificar com essa passagem. Quantos de nós ainda somos Lázaros? Como a nossa humanidade ainda está mergulhada no sepulcro da própria alma, né, dos vícios, da incredulidade, da falta de amor ao próximo, né, do egoísmo, do orgulho, do perdão. E não é à toa quando Jesus dizia a respeito dos fariseus, especialmente ali daqueles sacerdotes que ficavam, não é, a balançar as suas togas e comendo a casa das viúvas, porque cobravam exorbitâncias por tudo que iam fazer, que as viúvas pediam, não é, em termos de sacramentos para aqueles seus entes queridos. E aí Jesus dizia, são verdadeiros sepulcros caiados de branco. E quantos de nós ainda não está nessa condição? A grande maioria da humanidade se encontra. Porque, como se diz um ditado popular, por fora a bela viola, mas por dentro só Deus o sabe. Então, muitos de nós estamos assim, caminhando pela vida, fazendo as coisas, mas por dentro somos verdadeiros sepulcros, porque não confiamos em Deus. Nós muitas vezes abrimos a boca para dizer, eu acredito em Deus. Acreditar, a gente acredita em muita coisa. A gente acredita que o sol vai nascer amanhã, a gente acredita em várias coisas, mas confiar é diferente. Confiar em Deus, que Ele tem um propósito para a nossa vida, principalmente quando passamos por situações difíceis, por perdas, sejam perdas de entes queridos, sejam perdas materiais, profissionais. Como é difícil para nós manter, né? Como é difícil continuar acreditando, justamente porque nós só acreditamos. A nossa fé não está construída sobre a rocha. Ela está construída no chão, que qualquer ventania ou mesmo qualquer água derruba essa nossa dita fé. Então, aqui nós tivemos a resposta de Emmanuel, né, a respeito dessa passagem de Jesus, que ela tinha um simbolismo muito maior. E remontando ao passado, quem já falava também de uma forma simbólica, né, Platão, 500 anos antes de Jesus, ele falava sobre a teoria da caverna. Né? E quem falava a respeito disso era Sócrates, mas Sócrates não escreveu nada, mas Platão relatava sobre essa teoria da caverna que Sócrates já falava. Que aqui, quem estudou direito vai saber muito melhor do que eu, né? Porque quem estuda direito geralmente estuda isso durante o curso. Em que haviam pessoas que estavam presas numa caverna há muito tempo. E ali dentro daquela caverna, né, se projetava numa frestinha de luz que tinha só sombras. Eles viam ali sombras passando, imagens que se faziam ali, às vezes, dentro da caverna, e que eles acreditavam que o mundo se restringiam àquelas sombras, aquelas imagens que eram projetadas dentro da caverna pelaquela pequena fresta de luz que entrava ali. E muitos que, às vezes, se arvoravam a querer sair daquela caverna, né, para poder ver o que era, o que tinha lá fora, esses muitas vezes eram desprezados, né, eram mal falados, ficavam ali ignorados. E aqueles que conseguiam finalmente sair daquela caverna, fugir, e que quando viu que existia um mundo lá fora, que existia um sol, que existiam outras pessoas, que existia um mundo totalmente diferente daquele da caverna, e que retornava muitas vezes para aquela caverna para falar àquelas pessoas que elas também procurassem se libertar,
né, que havia um mundo de possibilidades lá fora. Que havia muitas coisas, havia um sol, havia a lua, haviam árvores, haviam pássaros, haviam outras pessoas, havia toda uma vida lá fora. E o que é que acontecia? Aquelas pessoas o repudiavam, porque não acreditavam no que ele estava dizendo, e muitas vezes aquelas pessoas eram mortas. Elas nem voltavam mais para o mundo exterior, porque eles achavam que aquilo era uma grande mentira, uma blasfêmia, que aquilo era uma invenção, ou que aquela pessoa era louca. Então, transportando, não é, essa alegoria para a nossa vida, o que nós fizemos ao longo da história com todos aqueles que vieram nos trazer esse despertamento para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Os profetas, o próprio Platão, não, o Sócrates, né, morreu ingerindo a cicuta, porque o que ele trazia, quando ele falava que tudo começava no mundo das ideias, que havia uma vida que era transcendente à do corpo, então ele foi tido como uma pessoa que estava pervertendo a juventude da época. Então ele foi preso e depois foi condenado, não é, a morrer ingerindo a cicuta. E quantos outros profetas que vieram, como o próprio João Batista, não é? E Jesus, que acabou por ser crucificado, porque justamente nós queríamos continuar dentro dessa caverna, com os nossos interesses do aqui e do agora, da nossa vida de hoje. Não é? Então, a gente não aceitava que houvesse esse amor, essa caridade, né, ao semelhante, que o egoísmo, que o perdão, que o egoísmo fosse deixado de lado, que a gente viesse a perdoar as pessoas, que a gente viesse a amar, inclusive até os nossos inimigos. Então, ele foi considerado também como um ser que estava ali pervertendo a ordem vigente, né? Porque eles viviam dentro de leis muito rígidas, e eram leis que somente cultuavam o exterior. Né? Cumpriam-se obrigações, né? As oferendas no templo, né? As palavras que eram ditas, mas interiormente não havia transformação daqueles que eram responsáveis por trazer a palavra de Deus, né, das Escrituras, para as pessoas. Então, quando se falava em algo, né, do perdão, de amor, de caridade, isso era uma verdadeira subversão. Então, nós estávamos mergulhados neste sepulcro, nesta caverna. E, infelizmente, muitos de nós ainda nos encontramos desta forma. Então, por isso que é importante a gente buscar essa mudança. Né? E o Espiritismo, ao nos esclarecer de tantas formas, não apenas com o Evangelho, mas também com a sua parte filosófica, com a sua parte científica, eles nos mostram, não por imposição, não por dogmas, mas por uma fé raciocinada, porque é necessário essa mudança. Porque necessitamos sair desse casulo, porque necessitamos deixar de sermos Lázaros e renascermos para essa vida espiritual. Como é necessário a gente viver semeando, não é, para a nossa vida material e também para a nossa vida espiritual. Porque acreditemos ou não, queiramos ou não, nós vivemos simultaneamente na vida material e na vida espiritual. E vamos contar aqui um caso muito bonito de Chico Xavier. Ele tinha um quadro em sua casa, um quadro muito simples, que do ponto de vista material não tinha valor nenhum, apenas um valor afetivo. Era uma foto dele. E, certo dia, quando ele chega lá na sua salinha, onde tinham vários quadros, ele não está mais lá. E ele pergunta quem foi, se alguém pegou, se alguém sabe, e ninguém sabia como aquele quadro dali tinha saído. Até que depois
ele falando disso com um amigo vem e diz para ele: Chico, esse seu quadro, ele foi roubado por um feiticeiro aqui da região. E ele disse: foi mesmo, mas por quê? Que mal ele pode me fazer? E ele vai na casa desse feiticeiro. E chegando lá, o homem já fica, cismado. E ele chega para ele, muito humildemente, e diz: será que o senhor poderia me benzer? Aí o homem olhou para ele desconfiado e disse: pois não. Aí ele se senta lá, o homem benze ele. Aí quando terminou a benzedura, ele pergunta: eu posso voltar? Aí ele disse: pode. Aí Chico vai embora. E Chico percebeu que ele era muito pobre e que ele cuidava de algumas crianças ali da região. E ele vendo que havia necessidade não só de alimentos, mas de roupas, ele vai embora e na semana seguinte ele volta com algumas cestas básicas. E oferece aquele: olha, eu trouxe, que eu vi que o senhor cuida aqui de algumas crianças, que é uma situação aqui que necessita de ajuda. Ele agradece, mas ainda muito desconfiado. E novamente Chico pede para ele: o senhor pode me benzer? Aí ele diz: posso. Aí ele novamente benze Chico. Quando termina, Chico agradece e pergunta novamente: eu posso voltar? Aí eles podem. Aí Chico, na semana seguinte, além de alimentos, traz várias roupinhas que ele conseguiu arrecadar para aquelas crianças. E quando ele chega lá, que dá os alimentos, as roupinhas, e novamente ele pede àquele senhor: o senhor pode me benzer? Ele disse: posso. Só que quando ele começou a benzer Chico, ele começou a chorar. Não conseguiu mais terminar a benzedura. Ele olhou para Chico e disse assim: olha, eu tenho que lhe confessar, não sumiu um quadro da sua casa? Ele disse: foi. Ele disse: eu estou com ele. Chico disse: mas por quê? Se o senhor tivesse me pedido, eu tinha lhe dado. Ele disse: não, porque foi uma pessoa que me pagou uma alta soma para eu lhe fazer o mal. E eu precisava de um quadro que tivesse a sua fotografia. Mas eu lhe peço perdão, eu não vou fazer mais não. E eu vou devolver o dinheiro que ele me deu. Aí Chico abraçou-se com ele e, a partir dali, do inimigo, virou um amigo. Então, veja só que a nossa postura, a nossa mudança de postura, quando estamos despertados para essa vida espiritual, como é diferente a nossa atitude em relação aos outros? Quem de nós teria essa atitude de chegar lá e pedir uma benzedura a quem você sabe que queria lhe fazer o mal? A gente ia chegar lá já como? Querendo tomar satisfação. Você roubou o que é meu, você pegou, já ia criar toda uma situação com aquela pessoa. E Chico fez justamente, não é à toa que se dizia, o amor cobre a multidão de pecados. E a gente vê isso também, como nós ainda estamos mergulhados, às vezes, nessa situação ainda de raiva, de ressentimento. Tem um salmo, o Salmo 73 na Bíblia, que é bastante interessante, que é justamente um homem se queixando de que ele andava reto com as suas obrigações, e, no entanto, os ímpios, chamados ímpios, que viviam a matar, a pegar o que é do outro, não cumpriam as obrigações, esses estavam sempre fartos, gordos, fortes, saudáveis. E ele diz assim: por isso o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Então, essa é a nossa postura quando algo nos acontece, não é? Quando alguém nos prejudica. E a gente olha assim: mas aquela pessoa me fez tanto mal, me prejudicou tanto, e, no entanto, cadê a justiça? Ela continua acumulando riquezas, vai muito bem, obrigado, bem de saúde, bem bonita, bem posta. E eu, nessa situação que eu estou, eu que ando certo, procuro não prejudicar a ninguém, como ele diz aqui,
com meu coração puro, entre aspas, com as minhas mãos na inocência, porque não procuro prejudicar o outro, e, no entanto, passo por tantas tribulações, sou tão prejudicado. Ele, isso questionando em relação a Deus. Aí ele diz assim: pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Que é o que acontece conosco, né? Como é difícil quando a gente tenta entender, quando está passando por uma situação difícil. A gente sempre pergunta: por que comigo? Ao invés de a gente perguntar: Deus, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor espera que eu aprenda? E também porque não comigo, só com o outro. Não é? O ruim só tem que ser para o outro. Para mim só é o bom. Não é? Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo, ou seja, com Deus, era de um animal irracional. E não é assim que a gente age. Né? A gente, no nosso íntimo, a gente não aceita, a gente sente aquela amargura, aquele ressentimento, a inveja, a tristeza. E muitas vezes, nesse momento, o que nós fazemos? Rompemos o nosso relacionamento com Deus. Nós nos afastamos de Deus. Porque nós não entendemos aquela tribulação, nós não entendemos por que aquilo acontece conosco, enquanto que o outro está muito bem. Principalmente, às vezes, até aqueles que nos prejudicaram. Aí é quando ele diz aqui: quando eu entrei no santuário de Deus, então que ele refletiu, que ele buscou a Deus, que ele novamente restabeleceu o seu relacionamento com ele, então ele começa a entender que aqueles que hoje, aparentemente, os chamados ímpios, continuam prejudicando as pessoas, tendo atitudes equivocadas, eles estão em terreno escorregadio. É ou não é? Porque eles pensam que estão mandando em tudo e que não há consequências para os seus atos equivocados. Então, ao pensarem desta forma, eles se encontram num terreno escorregadio, porque eles não entendem que tudo aquilo que é semeado, tudo que é plantado, é o que eles haverão de colher. E é quando ele restabelece o seu relacionamento com Deus, ele começa a enxergar que aquela aparente injustiça é, na verdade, que é uma justiça que irá ser processada, que ele terá que aprender com aquela aparente injustiça, sair dessa caverna, sair do seu sepulcro espiritual e acordar para as verdades de Deus, aprender com aquelas lições que lhe estão sendo dadas. Então ele diz assim: contudo, estou sempre contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Então ele já compreende que mesmo nas tribulações, nas dificuldades, Deus o sustenta, porque Deus é um Deus de amor, de providência, um Deus que quer a nossa felicidade e não a nossa derrocada. Agora, nós necessitamos aprender, até porque, muitas vezes, aquilo que a gente está passando hoje foi fruto da nossa má semeadura, das nossas atitudes equivocadas. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto de ti. Então, este é o homem que deixou de ser Lázaro, que acordou para a vida espiritual. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis.
Mas quando ele fala que tu destróis todos os infiéis, não é que ele vai aniquilar o ser humano, porque não é isso que Deus deseja, aniquilar as criaturas, a sua criação. Tanto é que ele diz numa outra passagem que até a última ovelha, né, o pastor estará lá buscando aquela ovelha que se desgarrou do rebanho. Então, é neste sentido. Mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os dias os teus feitos. Então, aqui, ele conseguiu sair daquela postura de raiva, de inveja, de ressentimento, de tristeza, né, daquele ciclo vicioso que a maioria de nós vive. E conseguiu entender que Deus é um Deus que nos sustenta, que está sempre ao nosso lado, que está sempre ali, mesmo até quando nós nos afastamos dele. Mesmo até quando a gente não tem consciência do livramento que ele está dando em várias situações da nossa vida. Muitas vezes a gente só se lembra, e quando lembra de agradecer, quando algo dá certo. Porque muitas vezes nem assim a gente se lembra de agradecer, quando tudo vai bem em nossa vida. E quando vai mal, a gente se revolta. Não é? A gente perde aquela postura de, como a gente diz, eu creio em Deus, eu tenho fé, a nossa fé aí, ó, vai pelo ralo. Então é esse o convite que Jesus fez a todos nós nessa passagem de Lázaro. Nesse resgate, não apenas da vida material. Porque, inclusive, Lázaro, depois que todo mundo ali ficou sabendo daquela região, né, que foi considerado também um milagre, Lázaro passou a ser perseguido. Não é porque aqueles que eram contrários a Jesus, que achavam que ele era um embusteiro, que ele não era o Filho de Deus, né, começaram a perseguir Lázaro. E naquele momento Lázaro soube dar o testemunho, porque ele não apenas renasceu para a vida material, mas ele renasceu para a vida espiritual. O nosso tempo é quase chegado e nós queremos finalizar, porque hoje o nosso tema, como Lázaro, foi embasado no livro Luz, Verdade e Vida e no capítulo 124 de Chico Xavier, o capítulo, aliás, 112, que diz como Lázaro. E o defunto saiu, tendo as mãos, os pés ligados com as faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. João, capítulo 11, versículo 44. O regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Como é importante recomeçar. Não é? Como é bom a gente ter essa oportunidade. E a gente tem essa oportunidade maravilhosa quando aqui reencarnamos. Cada existência nossa aqui, cada reencarnação nossa aqui é uma nova oportunidade, é um novo recomeço. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 167, ele diz assim: como a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal pode acabar de se depurar, submetendo-se à prova de uma nova existência? Aí, a importância da reencarnação. E muitas vezes a gente abre a boca para dizer assim, a minha vida não tem sentido. O que é que eu vim fazer aqui? A vida é muito chata, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se sustentar, é aquela mesma rotina. E a gente não vê a preciosidade da oportunidade que aqui a gente está tendo. E na questão 171, ele enfatiza o seguinte: em que se baseia o dogma da reencarnação? Dogma, entenda-se aqui, por uma verdade que não é discutível. Não é? Aqueles que são espíritas acreditam
né, na reencarnação. Na justiça de Deus e na revelação, repetimos incessantemente: um bom pai deixa sempre para seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não vos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo aprimoramento não dependeu deles mesmos? Não são todos os homens filhos de Deus? Só homens egoístas podem pregar a injustiça, o ódio implacável e os castigos sem perdão. E é por isso que aqui nos fala, né, que ele nos proporciona o arrependimento do criminoso, dos pecadores que se voltam para o bem, daqueles que trincaram o cristal da consciência através dos seus atos equivocados. Então, como é importante, né, a gente poder recomeçar, seja através da reencarnação, ou seja mesmo nessa existência, voltando a nossa vida para Deus, né, estabelecendo esse relacionamento com Deus de forma íntima. Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. E na faina evolutiva, cada vez que o espírito alcança do Mestre divino a oportunidade de regressar à Terra, ei-lo, desenfaixado dos laços vigorosos, exonerado da angústia, do remorso, do medo, a sensação do túmulo de impressões em que se encontrava era venda forte a cobrir-lhe o rosto. Jesus, compadecido, exclamou para o mundo: desligai-o, deixai-o ir. Ou seja, tirar essas faixas, né, de cada um de nós que ainda somos Lázaros, tirar essas faixas do orgulho, do egoísmo, né, da nossa falta de amor ao próximo, da nossa falta de confiança, de fé em Deus. Essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Preciosa é a existência do homem, porque o Cristo lhe permitiu novo as fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos de seu destino espiritual, na dádiva suprema de começar outra vez. Então, aqui fica o convite, para que nós, a humanidade e a maioria de nós que ainda somos Lázaros, fica o convite. Vamos desenfaixar, tirar essas faixas, desligar, e que possamos ir ao encontro de Jesus, à vivência do Evangelho, ao encontro de Deus. E deixemos de ser Lázaros, para renascermos para a vida de Deus, para a vida espiritual. Muita paz para todos.